pessoal que acompanha com a gente aqui o canal do Fluxo Ensino. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli e nessa aula de hoje vou trabalhar com vocês a parte de ética e estatuto da OAB. Eu sou advogada, faço parte da OAB aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, né, a subseção de Juiz de Fora. Já fiz parte do Conselho de Ética e Disciplina, também aqui na subseção de Juiz de Fora, Minas Gerais. Portanto, sou responsável por essa parte aqui no Fluxo Ensino. Parte esta que quem quer passar na OAB, né, específica para a prova da OAB, e quem quer ser aprovado na prova da OAB, tem que estudar ética e estatuto da OAB. Tem que estudar principalmente, são três legislações mais específicas. É o estatuto da OAB, o regulamento da OAB e o código de ética. Esses são os três principais. Algumas resoluções do Conselho Federal, que também é preciso conhecer, que também é preciso, pelo menos, ter conhecimento aí na parte mais, às vezes, da véspera da prova, mas precisa conhecer os textos de lei, porque a prova é muito focada em texto de lei. Claro que nessas aulas que a gente vai ter aqui no nosso canal, eu vou explicar algumas coisas para vocês que fica mais fácil de lembrar na hora da prova. Nem sempre, gente, uma prova que é muito de memorização, o seu estudo precisa ser aquele que você vai sentar, né, na cadeira e ficar só decorando. Porque às vezes você, entendendo o dispositivo de lei, entendendo o texto de lei, na hora da prova você vai lembrar. Então, por mais que a prova de ética e estatuto da OAB seja muito texto de lei, é importante compreender esse texto de lei. Porque memorização, famosa decoreba, você acaba esquecendo, né? E aí, quando você tem uma forma melhor de lembrar compreendendo a lei, é muito mais fácil de você não esquecer, de não dar o famoso branco na hora da prova. Tudo bem? Bom, nessa nossa aula de hoje, a gente vai falar primeiro sobre a questão da atividade de advocacia, o que é ser advogado, quando o advogado é necessário e fundamental, e depois vamos falar sobre a questão dos impedimentos e as incompatibilidades para o exercício da advocacia, tá? Bom, o Estatuto da OAB, ele começa falando para a gente sobre a atividade de advogado, né? Sobre o que é ser advogado e quando que eu tenho aí a obrigatoriedade de se ter um advogado. Então, o Estatuto da OAB, ele começa dizendo, né, que são privativos, são atos privativos de advogado, a postulação em órgãos do Poder Judiciário. Também é uma atividade exclusiva de advogado, atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, a Lei Federal 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, ela começa ali no seu artigo 1º, né, que trata do Estatuto da OAB, ela começa no artigo 1º dizendo o que é a atividade do advogado. Então, o artigo 1º vai dizer, são atividades privativas de advogado. Postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais e as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. É o que está no artigo 1º. Gente, postulação em juízo é mais fácil de lembrar e compreender, né? Ah, o advogado é aquele que atua nos processos judiciais. Isso é fácil de entender, compreender e lembrar. Ah, isso é exclusivo de advogado. O que o advogado faz? Ele entra com processo, ele atua em processos judiciais. Então, é muito fácil de lembrar e compreender. Eu diria que o inciso 2º é o que talvez vá trazer um pouco mais de dificuldade de você lembrar, que é a questão da atividade de assessoria, consultoria e direção jurídica. Vejam, isso também é atividade de advogado e exclusiva de advogado. Uma pessoa que não tem a condição de advogado, né, e ter a condição de advogado é ser formado em direito e inscrito nos quadros da OAB, não pode prestar consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, vamos olhar para os dois lados da moeda aqui desse inciso 2º. Primeiro de tudo, é importante lembrar que ser advogado não é só postular em juízo. Então, ser advogado é também prestar serviços de consultoria, assessoria e direção jurídicas. E aí eu tenho um caso na minha vida de uma amiga, de uma colega, que eu nunca vou esquecer, que ela virou para mim, logo depois que a gente se formou, e falou assim, eu não sirvo para advocacia, eu não quero advogar.
Mas você não trabalha com consultoria para empresas, etc. Ela, ué, mas isso é que eu gosto de fazer. Eu não quero mexer com processo, eu não quero mexer com balcão de fora. Eu falei, ué, mas consultoria jurídica, assessoria jurídica, isso é advocacia, né? Aí eu lembro que ela falou assim, Graça, ela, nossa, que fora que eu dei. Nunca mais eu vou esquecer disso. Aí eu briguei, eu também não, e vai servir sempre como exemplo na minha vida aí, na minha sala de aula, né? Para lembrar aos alunos que advocacia não é só processo, não é só não é só o judiciário, não é só o poder judiciário, não é só processo, não é só contencioso ou que seja um processo de jurisdição voluntária, mas a advocacia não é apenas processo. A advocacia também é uma atividade de consultoria, assessoria e direção jurídica. Então, se eu vou ser diretor jurídico de uma grande multinacional, por exemplo, né, eu estou exercendo a profissão de advogada. Para ser diretor jurídico, tem que ser advogado. Então, vamos lá. Prestar serviços de consultoria, assessoria e diretoria é uma atividade de advogado. E é uma atividade exclusiva, porque o artigo 1º está dizendo atividade privativa de advogado. Privativa. Só quem é bacharel em direito e devidamente inscrito nos quadros da OAB é que pode praticar esses atos. Então, uma pessoa que não é advogada não pode praticar esses atos. Dia desse, uma colega também me ligou me pedindo uma ajuda para uma cliente e dizendo que o gerente do banco tinha orientado a cliente a respeito de falecimento do dono, do sócio, né, do sócio único de uma sociedade limitada que havia falecido, o gerente do banco dando consultoria, sendo que nem formado em direito não é. Ele está fazendo um exercício ilegal da profissão de advogado, tá? Então, assim, os atos que são praticados por quem não é advogado e deveria ser, são nulos de pleno direito. Então, um contrato, por exemplo, que foi assessorado por alguém, a realização de um contrato que foi assessorado por alguém que não é advogado, que não tem a condição de advogado, é um ato nulo de pleno direito. E aí, volto a dizer, o artigo 3º vai determinar para a gente, o artigo 3º do Estatuto da OAB, ele vai determinar para a gente que ser advogado é ter a qualificação profissional, é ser bacharel em direito, e estar devidamente inscrito nos quadros da OAB. Não é só ser bacharel em direito, é estar devidamente inscrito nos quadros da OAB. E aí, para você que está se preparando para o exame da OAB, você sabe muito bem. Para se inscrever nos quadros da OAB é preciso o quê? Passar na prova, passar no exame da OAB. Então, uma pessoa que às vezes é formada em direito, que sai por aí se intitulando advogado, a gente já viu um monte de caso que ficou famoso aí, mas eu nem vou comentar aqui com vocês muito não, para não gerar polêmica. Mas a gente já viu por aí pessoas famosas, né, principalmente do meio político, que acaba se intitulando advogado sem ter inscrição na OAB. Isso aí vira febre depois, né? Principalmente quando envolve essas questões de política. Aí o povo vai lá escarafunchar a vida da pessoa, vai procurar na internet, nos quadros da OAB de São Paulo, do Rio, de onde quer que seja, não encontra o nome daquela pessoa. E aí começa a questionar, como é que essa pessoa está se intitulando advogado? De fato, ela não pode se intitular advogado. O artigo 3º do Estatuto vai dizer o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Para ser inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, perdão, eu preciso ter a formação em direito, preciso ter bacharel em direito e preciso ter sido aprovado no exame da ordem, né? Então, eu não posso me intitular advogado pelo simples fato de ser bacharel em direito. Bacharel em direito é uma coisa, advogado é outra. Bom, a gente tem algumas exceções, 3 exceções, situação em que a postulação em juízo não vai ser necessária a presença do advogado. Então, a regra geral é que a postulação em juízo ela precisa da presença do advogado, mas a gente tem 3 exceções a essa regra em que a postulação em juízo não vai precisar da presença do advogado. São as causas de até 20 salários mínimos, né, para atuar nos juizados especiais,
Também a questão do habeas corpus, né, que pode ser impetrado por qualquer cidadão. Então, o HC ele pode ser impetrado sem a presença do advogado, e também existe a postulação na Justiça do Trabalho, que eu até acabei esquecendo de colocar no slide para vocês aqui. Então, a gente tem juizados especiais, a postulação na Justiça do Trabalho e o habeas corpus, que são as 3 exceções em que eu não tenho a necessidade da presença do advogado para poder postular em juízo, ok? Bom, dentro dessa ideia do exercício da advocacia, ainda é muito importante a gente lembrar que o advogado, ele presta um serviço público e exerce função social. Isso é extremamente importante. O advogado tem uma função social, tem um papel na sociedade. E aí, quando a gente for tratar aqui algumas aulas lá da atividade da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente vai voltar nisso. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um importante papel social, de muitas vezes participar de determinados fatos históricos, né, no país, em virtude da sua função social. Eu chamo a atenção de vocês que o exercício da advocacia não é uma função pública, mas é um serviço público. Tá? É claro que a gente tem a diferença entre o advogado privado e o advogado público. Eu tenho a existência do advogado público, que é o advogado que atua para as fazendas públicas, que atua para a fazenda municipal, que atua para o Estado, que atua para a União, que atua, né, em prol de determinados órgãos públicos. Esse é o advogado público, aquele que passou no concurso, né, e atua, né, na advocacia pública. Esse é um funcionário público, né? Ele tem uma função pública. Agora, de forma geral, a advocacia não é uma função pública. Regra geral, o advogado tem uma atividade privada, né? Ele tem uma atividade privada, ele que vai gerir, né, o seu escritório, etc. Mas ele exerce um serviço público, ok? Bom, o principal regulamento da atividade de advocacia, como eu já até mencionei aqui no início dessa aula de hoje, é o Estatuto da OAB. Mas a gente também não pode esquecer a resolução, né, o regulamento da OAB e o Código de Ética. Regulamento e Código de Ética foram criados pelo Conselho Federal. São normas criadas pelo Conselho Federal da OAB. O Estatuto é Lei Federal de 1994. Lei Federal de 1994. Ok? Bom, para ser advogado, eu já mencionei aqui para vocês nessa nossa aula de hoje que eu preciso ter a formação em direito, eu preciso ser bacharel em direito, ter a idoneidade moral, são as regras lá do artigo 8º do Estatuto. Preciso ser aprovado na prova da OAB e eu não posso ter nenhum tipo de incompatibilidade ou impedimento para o exercício da OAB. Então, para o exercício da advocacia, perdão, para o exercício da advocacia. Então, o estatuto, ele trouxe para a gente situações em que mesmo que você tenha a formação em direito, mesmo que você tenha todos os requisitos para ser advogado, tenha passado na prova da OAB, etc., você não vai poder exercer a advocacia, né? São as situações de incompatibilidade e impedimento. Antes de mais nada, é preciso entender que incompatibilidade é quando você não pode exercer a advocacia de jeito nenhum. Você está impedido de forma absoluta, né? Absoluta. Então, não pode exercer naquele momento da sua vida. É claro que essa incompatibilidade, ela pode ser transitória ou ela pode ser permanente, tá? Mas você não pode exercer a advocacia de forma alguma, seja de maneira permanente ou transitória, mas naquele momento ali você não pode exercer a advocacia, nenhum ato de advocacia, nem postular em juízo, nem prestar assessoria, consultoria, direção jurídica, nada disso, ok? Agora, o impedimento é uma proibição parcial. O impedimento é só o exercício da advocacia numa situação específica, num caso específico que você não pode advogar. Vamos entender melhor como é que funciona isso? Para a gente entender aqui, a gente tem que ler a lei. Para entender o que é incompatibilidade e impedimento, a gente tem que ter a lei. O artigo 27 do Estatuto é o que vai falar o que eu acabei de explicar para vocês, essa diferença entre incompatibilidade e impedimento.
Aí no artigo 28, eu tenho o rol de situações de incompatibilidade, ou seja, a proibição absoluta de advogar. Então, as situações de incompatibilidade fazem com que a pessoa precise ou cancelar se a incompatibilidade for permanente ou suspender a OAB, caso essa pessoa tenha inscrição. Ou então vai proibir que ela peça a inscrição se ela não tiver. Vamos lá. O artigo 28 vai dizer para a gente, acompanha a leitura aqui do lado comigo. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades: chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Então, prefeito não pode advogar, governador não pode advogar, o presidente da República não pode advogar, se bacharéis em direito forem e com aprovação na prova da OAB, não podem. Se não tiverem inscrição, não podem se inscrever. Se forem inscritos no quadro da OAB, precisam pedir uma suspensão. Nesse caso, uma suspensão, porque o cargo de prefeito, governador, vereador, presidente da Câmara, etc., ele é transitório, depende da eleição, ele tem um prazo para acontecer. Se você for reeleito, renova o prazo. Mas ele é transitório, né? Porque ele depende da eleição. E aqui, gente, é importante vocês lembrarem, nessa segunda parte desses primeiros, que ele está falando de membros da mesa do Poder Legislativo. Então, não é, por exemplo, um vereador que não faça parte da presidência, vice-presidência, secretaria da Câmara. Se ele é só vereador e não faz parte da mesa diretora, ele pode advogar. Se ele for um vereador que fizer parte da mesa diretora, não pode. Se ele for um deputado que não faz parte da mesa diretora, pode advogar. Se ele for um deputado que faz parte da mesa diretora, não pode advogar. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais, conselhos de conta, juizados especiais, justiça de paz, juiz classistas, bem como todos os que exercem função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta ou indireta. Então, gente, eu tenho vários amigos, colegas que formaram comigo e que passaram em concursos públicos e exercem cargos no Poder Judiciário, no Ministério Público, em tribunais de contas, e não podem advogar, né? E aí, muitas vezes, chegaram a fazer inscrição na prova da OAB, tiveram que pedir o cancelamento da prova da OAB porque se tornaram incompatíveis. Tiveram que pedir o cancelamento da inscrição na OAB porque se tornaram incompatíveis para o exercício da advocacia. 3. Ocupantes de cargos ou funções em direção em órgãos de administração pública, direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviços. Então, gente, você pega a pessoa que foi lá, ela é advogada e foi nomeada como secretário de governo na prefeitura de uma determinada cidade. Não pode mais advogar, está incompatível para o exercício da advocacia. Foi nomeado como diretor no Banco do Brasil. Foi nomeado para exercer um cargo de diretoria no Banco do Brasil. Não pode. Salvo diretoria jurídica. Salvo diretoria jurídica. Então, se for uma diretoria jurídica mesmo, uma estatal, né, por exemplo, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, se for diretoria jurídica, aí ele vai poder manter a inscrição na OAB, porque aí é um cargo exclusivo de advogado, como a gente viu aqui no artigo 1º, né? Mas sendo outro tipo de diretoria, sendo uma secretaria, o cara foi nomeado ministro de Estado, né? Tem que pedir a suspensão da OAB porque vai estar incompatível para o exercício da advocacia. Ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Então, você foi nomeado para ser tabelião substituto por um juiz diretor de foro, por exemplo, em uma determinada cidade, você era advogado, tinha a sua inscrição na OAB, suspende, porque se tornou incompatível. Está exercendo, por exemplo, uma função uma função comissionada, por exemplo, de assessor de juiz, assessor de desembargador, que são cargos, às vezes, até de confiança, né? Não demandam concurso público, você vai ter que pedir a sua baixa na OAB, ok? Ocupantes de cargos ou funções vinculadas, direta ou indiretamente, à atividade policial de qualquer natureza, atividade de polícia também. Militares de qualquer natureza na ativa. Se for um militar na reserva, pode ter inscrição na OAB.
Ocupantes de cargos ou função que tenha competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos ou contribuições para fiscais. Observa comigo, gente, que nem é toda pessoa que exerce função pública, que passou em concurso, que está incompatível para o exercício da OAB, não, tá? Para o exercício da advocacia, não. Eu já ouvi isso, às vezes, de forma muito equivocada. Ah, passou no concurso, tem que suspender a OAB. Não necessariamente. Dependendo do concurso público, da função pública que você exerce, você não vai estar incompatível para o exercício da advocacia. Eu tenho até um conhecido que uma pessoa me perguntou recentemente, ele é concursado na prefeitura aqui da cidade, não é da procuradoria do município, não exerce a função de advogado público lá, mas é um cargo de concurso público na prefeitura, mas não tem nada a ver com nenhum desses cargos que eu estou listando aqui para vocês. Então ele pode sim ter o exercício da advocacia fora do horário dele de trabalho dentro da prefeitura, dentro do município, ele pode muito bem advogar sem problema nenhum. Ocupantes de função de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privada, salvo a direção jurídica, como eu acabei de mencionar. Então, se você tem um cargo, por exemplo, um banco Bradesco, que é privado, e você tem lá uma função de gerente, é diretor no Bradesco, você está incompatível para o exercício da advocacia. Então, esse rol do artigo 28, pessoal, ele é um rol taxativo e que gera uma incompatibilidade, ou seja, você não pode se inscrever na OAB, se inscrito for, tem que pedir o cancelamento se for uma incompatibilidade definitiva, por exemplo, você passou no concurso para juiz, e aí você vai exercer de forma até você se aposentar. Não é transitório, né? Porque é até aposentadoria. Você vai pedir o cancelamento sua OAB. Quando depois que você terminar, se você se aposentar e quiser pedir novamente uma inscrição, ok. Nesses cargos comissionados, cargos de eleição, é transitório. Aí você pode pedir uma suspensão da sua OAB e depois, quando terminar de acabar o cargo, acabou o mandato, alguma coisa assim, volta para o exercício da advocacia, tá? Agora vamos para o rol do artigo 30, que fala dos impedimentos para o exercício da advocacia. E como eu disse, não é uma proibição absoluta. Você pode continuar com a sua inscrição, não tem que suspender. Você só não pode exercer numa determinada situação. Vamos fazer a leitura, acompanha aqui comigo. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, esse colega que eu acabei de falar, que é concursado na Prefeitura de Juiz de Fora, ele pode exercer advocacia. Ele só não pode exercer advocacia contra o município de Juiz de Fora, que é a fazenda que o remunera. Então, se aparecer alguém no escritório dele com uma causa contra o município de Juiz de Fora, ele não pode atuar. Ele tem que dizer que ele não vai atuar, passar para outra colega. Nem pode atuar por debaixo dos panos, não, né, gente? É a situação que a pessoa atua e o coleguinha assina. Também não pode. Não pode atuar de forma alguma, tá? 2. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundação pública, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, se você é um membro do Poder Legislativo, por exemplo, vereador. O vereador que não faça parte da mesa diretora, né? Porque o que faz parte da mesa diretora, ele é o quê? Incompatível. Tem que suspender a OAB. Mas vamos pensar num vereador que não faz parte da mesa, não é presidente, nem vice, nem secretário, nem segundo secretário, nem primeiro, segundo secretário, e é advogado. Ele não precisa suspender a OAB, ele pode continuar com a OAB, ele não tá incompatível para o exercício da advocacia, mas ele está impedido de advogar contra ou a favor qualquer pessoa jurídica de direito público, qualquer empresa pública, qualquer sociedade de economia mista. Então, o vereador aqui da cidade de Juiz de Fora não pode advogar contra o Banco do Brasil. Mesmo ele sendo vereador na cidade de Juiz de Fora, o Banco do Brasil sendo uma economia mista federal, em que o sócio majoritário é a União, não importa. E não tem nada a ver com a fazenda que o remunera, como é no caso do inciso 1º do artigo 30. Então, esse vereador, ele não pode atuar nem contra nem a favor nenhum tipo de pessoa jurídica de direito público, nenhuma empresa pública, nenhuma sociedade economista, nenhuma fundação pública, nenhuma atividade paraestatal, nenhuma concessionária ou permissionária de serviço público.
Ele não pode advogar contra uma empresa de ônibus, por exemplo, que é uma concessionária de transporte público municipal. Ele não pode atuar nem contra nem a favor essa transportadora, porque ele é uma concessionária de serviço público. Então, observa comigo aqui, nos impedimentos, eu tenho uma proibição para atuar em determinado feito, contra ou a favor de determinadas pessoas envolvidas no processo. Eu continuo com a inscrição na OAB, continuo podendo ter meu escritório, advogar, prestar consultoria jurídica, etc. Mas não posso advogar para essa ou contra essas pessoas que estão listadas aqui no artigo 30. Perfeito? Então, aqui eu tenho um impedimento, que é apenas parcial e diz respeito a determinados tipos de ato, né, contra ou a favor de determinadas pessoas que eu não posso praticar o meu ato de advocacia. Na incompatibilidade, eu tenho que, inclusive, pedir cancelamento ou suspensão da OAB, porque eu estou proibida de exercer os atos de advocacia. Bom, pessoal, essa então foi a nossa aula a respeito do exercício da advocacia, dos impedimentos e incompatibilidades. Então, é uma explanação inicial aqui a respeito de ética e estatuto da OAB. Não se esqueçam de seguir o nosso canal aqui no YouTube, o canal do Fluxo Ensino, ativar o sininho das notificações para você ficar sempre atento aos novos vídeos aqui do canal, compartilhar com seus amigos esse vídeo, curtir o vídeo, não esquece de participar aqui ativamente do nosso canal, tudo bem? Muito obrigada pela atenção de vocês, vem com a gente, segue o fluxo.